Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia da nossa reunião de oração, e eu quero, antes de orar com os irmãos, pelos irmãos, compartilhar a palavra de Deus, conforme o registro do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, quando ele nos diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós vivemos um tempo onde a morte tem sido um dos assuntos diários, dos noticiários, muitos até na expectativa de números conforme a pandemia que vivemos, e isso de certa forma nos incomoda porque nós fomos criados para viver. Por isso a dificuldade com certeza de enfrentá-la, mas a sua realidade, conforme todos sabemos, vivemos, e também a palavra de Deus que nos fala a seu respeito requer de nós um conhecimento, um posicionamento. É importante nós estarmos trabalhando a vida para vivermos, mas considerando a realidade da morte física, da morte nesta vida e neste mundo. Conforme ouvi de um pastor tempos atrás, falando-nos que devíamos aprender a viver bem, mas também precisamos aprender a morrer bem. E a razão de estar compartilhando também essa palavra de Deus hoje é diante de alguns acontecimentos, de pessoas conhecidas, próximas a mim, e trazendo-nos esta realidade, e que assim trouxe-nos esse desejo de compartilhar com os irmãos nesta noite de oração este assunto. Como, por exemplo, a semana passada nós recebemos a notícia do falecimento da Nilma, esposa do pastor Paulo César, líderes do grupo musical Logos, eu creio que conhecido, se não de todos, da maioria. E no Instagram, no dia 19 da sua morte, o pastor Paulo assim publicou aquele momento, com certeza, um dos mais tristes da sua vida neste mundo, da seguinte forma: Nilma descansou e está com o Senhor. Por favor, fiquem tranquilos. E meus queridos, são testemunhos como este que tantas vezes presenciamos nesta vida de servos do Senhor, acima de tudo com o amparo da palavra bíblica, da palavra divina, que precisamos estar trabalhando as nossas vidas e dos nossos queridos. Por isso, portanto, que agora o apóstolo Paulo, sim, de uma forma especial, inspirada pelo Espírito Santo, conforme lemos, nos diz nesta carta aos Filipenses 1:23, tendo o desejo de partir, e ele está falando aqui da morte, tendo o desejo de morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Algumas considerações importantes, meus queridos, portanto, conforme a palavra de Deus. A primeira delas aqui: a morte não é o fim. Graças a Deus, Ele nos criou para a eternidade, e a sua palavra constantemente nos conduz a esta direção, além da vida passageira que aqui temos, a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, meus queridos, estar com Cristo após a morte, conforme o apóstolo testifica, requer a nossa salvação. E por isso, meus queridos, a importância da proclamação do amor de Deus, da redenção em Cristo Jesus, onde a nossa participação sob a ação desse Deus é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus, que é o único Salvador, que é o único caminho, que é a única porta que pode, de fato, nos conduzir a esta vida com Cristo nos céus, eterna, livres de toda dor e sofrimento consequentes do pecado, conforme a nossa realidade neste mundo. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome do Senhor Jesus. E é assim, meus amados, que nós temos, portanto, assegurados, conforme o testemunho do apóstolo Paulo, sim, morrer em Cristo é incomparavelmente melhor. Com certeza, nós vislumbramos mais o que nos aguarda nos céus, na vida eterna com o Senhor. É glorioso, é maravilhoso. Não se compara com os gozos, as alegrias desta vida e deste mundo. Assim, o pastor Paulo, líder do grupo Logos, ao informar essa separação tão difícil nesta vida, neste mundo, da sua querida esposa que tanto o acompanhou, mesmo no ministério de louvor ao Senhor e de proclamação da salvação do Senhor através da música, pôde e deixa-nos registrado esse testemunho. Nilma descansou e está com o Senhor. Por favor, fiquem tranquilos. Amados, a vida com Jesus neste mundo e no porvir é uma vida de vitória sobre a morte, porque Jesus venceu a morte para nos dar esta vitória, já desfrutada nas limitações desta vida e após a mesma, quando de uma forma completa e eterna estaremos com Ele no novo céu e na nova terra. Oremos. Senhor nosso Deus, em mais esta noite de oração, como parte da igreja do povo do Senhor, nos colocamos diante do Teu trono de graça, na mediação única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo, para glorificá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, louvá-lo, para rendermos-nos mais uma vez as nossas vidas diante do Teu altar, da Tua presença, reconsagrando-as, os nossos lares, igreja, aos Teus cuidados, à Tua obra. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Clamamos-te perdão pelos nossos pecados que ainda, Pai, insistem em se fazer parte da nossa vida, mesmo salvos em Cristo Jesus neste mundo. Mas reconhecidos que o sacrifício de Jesus foi perfeito, completo e eterno, e arrependidos, ó Senhor, Ele renova em nós o Teu perdão, nos conduzindo numa disposição de obediência, de temor, e de, ó Deus, estarmos trilhando os Teus caminhos, as Tuas veredas. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Clamamos-te assim, ó Deus, por nós,
pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo teu povo, ó Deus, buscando um despertamento espiritual, clamando-te pela tua misericórdia sobre nós, Pai, para que os desafios desses tempos, com certeza, nos levem a buscarmos mais ao Senhor, a buscarmos mais a santificação, uma vida de glorificação ao teu nome. E clamamos por este mundo, principalmente na sua necessidade principal, que é da salvação, que é da vida eterna, possível exclusivamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E oramos, ó Pai, pelos governos, ó Pai, pelas vidas, Senhor, tantas, ó Pai, sofrendo tanto, passando momentos tão difíceis. Tem misericórdia, Pai. Manifesta, Senhor, a tua graça conforme tantas vezes o Senhor tem feito. E traz consolo, traz esperança, traz solução e principalmente arrependimento, Senhor, para que possamos, apesar das incertezas, da insegurança, da instabilidade, saber que o Senhor está no trono, que o Senhor tem conhecimento e poder sobre tudo e que a resposta e a vitória está com o Senhor e no Senhor e já nos pertencem, ó Deus, estando em Cristo Jesus, como súditos do teu reino, como, ó Deus, teus filhos. Assim, recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados e colocamos no teu altar de graças, ó Deus, as nossas vidas, famílias e igreja. Ó Deus, o nosso presbitério, Senhor, conforme o nosso propósito especial desse dia, as igrejas, os pastores, cada igreja, Senhor, da nossa denominação e de outras que te servem. Continuemos te servindo, te adorando e sendo teus instrumentos de bênçãos nesses momentos adversos e sofridos. É na autoridade do nome de Jesus, o poder, o doador, Senhor, de toda a vida, porque, ó Deus, o Senhor é a fonte. No Senhor, Pai, está toda a essência da vida, porque o Senhor é vida. Louvado seja o teu santo nome, por Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.